multas, pois as multas são de facto aplicadas, isso é verdade. Entretanto, e aqui nós podemos afirmar isso, penso que sem muito medo de errar, tem havido também muita máfia nos nossos mares. Agora, a capacidade para fiscalização é diminuta na nossa realidade. Havia um departamento, e essa informação recebo de pessoas que trabalham mesmo no Ministério, havia um departamento na altura, penso que em 2012, foi criado pelo presidente José Eduardo Santos na altura, que é para fiscalizar os mares. Aconteceu um incêndio misterioso e os meios que estavam ali para fiscalizar desapareceram completamente. Portanto, hoje nós temos pouca capacidade de fiscalizar os nossos mares, mas também tudo isso surge... Sim, faz favor. Albino Paquis, para ouvirmos também o Dr. Bali Chionga sobre esta afirmação da Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, segundo a qual as alterações climáticas estão na base do desaparecimento do carapau em Angola. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquis. Boa noite, os telespectadores em casa. Leda, é de facto parte da verdade. Aliás, quando falamos de especialistas, temos que falar da ciência. E no Café Cipra, foi uma sessão do Café Cipra, estava também a diretora... Filomena Vaz Velho, exatamente. É a diretora do Instituto de Investigação Pesqueira. Exatamente. Não estamos a falar de ciência. E é verdade, Leda, primeiro, nós não devemos descurar que a atividade humana tem impacto sobre o ambiente. Não devemos descurar, ou seja, nós vamos atingir em 2050 10 bilhões de habitantes na Terra e pensamos que a Terra vai se comportar como se comportava antes. Não é verdade. E, portanto, pensar que nós somos os donos da Terra, voltando para a Gênesis, para dizer, ok, nos foi entregue para gerir e usufruir dela e fazermos da terra como estamos a fazer, não chegamos lá. Mas é verdade que a atividade ilegal também, aliás, a Zimbo passou hoje a primeira notícia, pesca com mosquiteiro. Né? E estamos a falar de pessoas, primeiro é preciso dizer que a maior parte dessas pessoas não tem o conhecimento do prejuízo que está a provocar, estão a pescar porque têm necessidade. Temos essa necessidade, essa situação social e, portanto, para além dos aspectos científicos, é preciso olhar para a própria ação humana. Essa pesca ilegal, por exemplo, os arrastões. Agora, eu fico satisfeito, primeiro porque nós estamos agora, dia 5, penso que é uma efeméride relativa às pescas, e tenho conhecimento, informação, por exemplo, que o Ministério das Pescas está a fazer um seminário para capacitar os funcionários, os agentes, para trabalharem essencialmente na sensibilização. Por quê? Porque não podemos pensar que a pesca artesanal feita com mosquiteiro não vai provocar prejuízos e, portanto, há aqui dois fatores. Vimos na reportagem que passamos a retirada de peixe miúdo, que alguns dos fatores que contribuem exatamente para o desaparecimento do carapau em Angola tem a ver com a pesca de arrasto, com as alterações climáticas, como foi frisado pela senhora Ministra, mas há também fatores como a demanda da pesca, que é o incumprimento ou o desrespeito, quer o período de veda, que é o período em que não se pode pescar porque as espécies estão em reprodução, e a falta de fiscalização. Exatamente. Aliás, quando comentamos essa questão aqui, nós apelamos para maior investimento no setor das pescas. Por quê? Porque nós não temos no mar barreiras. E, portanto, nós temos que ter tecnologia, temos que ter capacidade humana para controlar os nossos mares e fiscalizar. Aliás, os recursos marinhos são dos mais apetecíveis depois dos minerais, porque está lá a maior riqueza do ponto de vista da nutrição. E então vamos ter ataque. Eu penso, Leda, que nós temos que evoluir para a criminalização da pesca ilegal. Por quê? Porque pagamento de multas é em relação a infrações. Nós temos que criminalizar, as pessoas têm de ir à cadeia, as pessoas têm que perder todos os bens que conseguiram por via da pesca ilegal, porque senão, é como eu disse, compensa. Eu vou fazer uma pesca ilegal, faço um cálculo daquilo que eu vou arrecadar e depois faço o desconto da multa. É simples. Se eu, depois de descontar da multa, tenho lucro, Leda, vou continuar a fazer pesca ilegal. Agora, quando há criminalização é diferente, porque há perda de todos os meios. Você vai para a cadeia, significa que há privação da própria liberdade, um dos bens mais sagrados. Eu penso que nós temos que evoluir para aí. Por quê? Porque, Leda, como disse o Paquis uma vez, o mar é mesmo também do povo, como as estrelas, e é a nossa fonte
da alimentação. E, portanto, o Estado tem a responsabilidade de cuidar, e o cuidado passa pelo investimento na capacitação, temos que ter maior fiscalização. Doutor Albino Paquice, com maior fiscalização vamos ter mais carapau, entre aspas, e quem fala de carapau fala de outras espécies de maior qualidade que ultimamente tem sido mais difícil encontrá-las nestes vendedores, os pescadores, no caso. Sim, Leda, tem a ver primeiro com a fiscalização, não é? Mas depois também é preciso que a senhora ministra faça um trabalho melhor do ponto de vista da conciliação das pessoas que trabalham diretamente no seu ministério. Porque é importante que haja harmonia, não é? É importante que haja harmonia. Nós, por exemplo, nos apercebemos de que os funcionários, alguns funcionários estão em greve no Ministério das Pescas já há muito tempo e muitos deles foram, portanto, proibidos de entrar no próprio Ministério. Ou seja, o próprio Ministério das Pescas, que precisa de coesão para realizar melhor o seu trabalho, muitas vezes é governado com mão de ferro, é dirigido com mão de ferro. Portanto, eu acredito que o Presidente da República certamente também saberá desta preocupação que existe hoje, do desaparecimento do peixe, não é? E então penso que é preciso investir mais no Ministério, mas é preciso que a ministra faça o trabalho como deve ser, para criar harmonia no Ministério e assim poder realizar o seu trabalho. Vamos seguir e olhar para outra matéria. O INAMET informa em comunicado que um sismo de magnitude 5.4 na escala de Richter, classe moderada, com o epicentro a cerca de 142 quilómetros da cidade de Moçambique, província do Namibe, foi registado na última quarta-feira, cujos danos humanos e materiais estão por determinar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, o abalo sísmico ocorreu às 8 horas e 42 minutos no Oceano Atlântico e afetou as províncias do Namibe, Bié, Huila, Huambo, Benguela e Kwanza Sul. Ainda de acordo com as informações, alguns edifícios tremeram. Em nota, o INAMET esclarece que o sismo detectado pelas estações da rede nacional ocorreu em diferentes fases, com ruído, que são as ondas P e S, numa amplitude máxima. Este fenómeno ocorre depois de ter sido detectado em setembro do ano passado, a cerca de 144 quilómetros da cidade de Menong, província do Cuando Cubango, sem causar danos humanos e materiais. Dias antes, as províncias do Huambo e do Bié tinham igualmente registrado um sismo de magnitude 5.2 na escala de Richter, que durou 10 segundos. Na altura, o INAMET considerou a situação preocupante, apesar das zonas afetadas serem propensas aos sismos. Dr. Balice Chionga, esta é uma situação que levanta a preocupação. Levanta, e penso que é uma novidade. Nós teremos tido já algum tremor, algum sismo, mas muito insignificante. Dizem os especialistas agora que é moderado. Mas nessa dimensão estamos a falar de 5.2 na escala de Richter. Eu penso que já é preocupante, aliás. Leda, do ponto de vista geológico, nós temos o Oceano Atlântico, é também uma zona propícia para isso ocorrer. E nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. Então, a acontecer, penso que é preciso envolver aqui tecnologia, e nós temos, na verdade, do ponto de vista geológico, bom investimento. Foi feito exatamente. Um investimento no INAMET há poucos anos. Exatamente, muito bom investimento. Eu conheço quadros jovens. Agora, é preciso engajar, Leda, para começarmos a ter prevenção. É verdade que é muito difícil... Prevenção no sentido da previsão. Exatamente. É verdade que é difícil detectar, mas é possível, no fundo, desenhar, mapear as zonas onde isso vai acontecer, onde há grande probabilidade de acontecer, e depois sensibilizar as pessoas. Nós temos que falar com as pessoas que isso pode acontecer, porque, Leda, são coisas da natureza. Pode acontecer e o que fazer? Exatamente, o que é que as pessoas devem fazer. E digo isso, doutora Bali, porque nós reportamos este assunto e acabamos por trazer o testemunho de muita gente que entrou em pânico. Houve desmaios, inclusive. Desmaios, pessoas ficaram feridas, portanto, no desespero. Sim. Por esta altura já faz sentido falar-se mais sobre o assunto e explicar às pessoas qual deverá ser a melhor postura, caso estejam, por exemplo, dentro de alguma instituição,
física, no caso, ou residência, ou escola, porque a esta altura muitos estudantes estavam na escola, na sala de aula e acabaram por entrar em pânico. Que comportamento precisa adotar também o INAMET em relação ao compromisso de informar? Leda, o INAMET tem que mobilizar a comunicação social, que é o primeiro canal. Eu penso que o próprio INAMET deve criar canais próprios também para começar a mobilizar e, sobretudo, o país tem de se mobilizar com agentes para sensibilizar as pessoas. Nós estamos a falar hoje de uma questão só desse sismo. Mas existem muitas questões no país, Leda, que precisam de sensibilização. Essa questão toca a vida das pessoas. Nós temos de perceber o que é estar na presença da última parede da vida. O que é que eu estou a dizer? Correr o risco de perder a vida. E nós deixamos de ter essa experiência 20 anos atrás. Ou seja, nós tivemos essa experiência quando estávamos em guerra, onde o amanhã era incerto. Então, estar hoje perante uma situação natural e saber que a pessoa pode morrer, nós temos que ter cuidado, porque o pânico decorre exatamente disso. O pânico decorre de quê? Da falta de informação. Porque se as pessoas soubessem que quando acontece um sismo, se estiver em casa, por exemplo, abriga-se no sítio tal, toma essa precaução, por exemplo, não saia à rua, não vá para o carro, toma aquelas precauções, as pessoas deviam ter se prevenido. Agora, aconteceu, o INAMET tem de sair, como eu digo, tem de sair das suas paredes, tem que ir para as escolas, é lá onde tem que ir, tem que colaborar. A nota só não basta, não é? Não. Por esta altura faz sentido conhecermos os rostos de algumas pessoas do INAMET e a voz também para percebermos. E tem muitos jovens bem formados, é agora o momento deles. Os mais velhos também estão bem formados. Exatamente. Não, eu não estou a dizer que os mais velhos não estejam, mas estou a dizer que os jovens também têm mais mobilidade, facilidade para sair, né? Exterior, então têm que sair. Exatamente, tem que ir para a escola, tem que ir para os locais de trabalho, os mais velhos fazer a orientação e a planificação. Por quê? Porque nós estamos a falar mesmo de salvar vidas agora. O INAMET tem que funcionar como bombeiro, mas na situação de prevenção. Porque, Leda, vai voltar a acontecer. Aliás, as pessoas vão criar mitos. Sabe que essa questão do sismo depois tem outros mitos, né? Já estou a ouvir pessoas a falarem que nós estamos prestes na vinda de Jesus. Está a ver, Leda? E essas informações... Sabe, nós somos um país cristão, quase maioritariamente, religioso principalmente. Os africanos têm essas crenças. E então, se não aparece alguém para dizer, ok, apesar de acreditar que Jesus virá, mas essa questão tem de se prevenir dessa e daquela forma, senão as pessoas vão continuar a entrar em pânico e vamos ter muito mais dificuldades. Dr. Albino Paquice, quero ouvi-lo também. Durante muito tempo dizia-se que nós estávamos, entre aspas, protegidos, e isso dito por técnicos do setor. Hoje vimos que a realidade já não é a mesma, mas sabemos também que o mundo vai sentindo e refletindo um pouco daquilo que têm sido as alterações climáticas. Sim. E em relação a isso nós não conseguimos escapar. Pois, Leda, na verdade acontece sismos no oceano que tanto, de alguma forma, se mexem as placas tectónicas, não é? E isso depois pode se refletir na Terra. Nós tivemos de 5.4, penso que foi o que o INAMET disse, porque se fosse de 6, sim, se fosse de 6.5, 7, acontecia mesmo terremoto. Acontecia terremoto e de facto é mesmo grave. Eu, a primeira vez que vi tremor de terra, mesmo grave, de país de 5.8, foi em Lisboa, mas foi uma coisa mesmo perigosa. Aconteceu à noite. Agora, eu estou de acordo com o Dr. Bali. Quer dizer, o INAMET e os bombeiros têm que sair para explicar às pessoas, no caso de acontecer isto, vocês devem ter esse comportamento e mais aquele. Mas depois eu ouvi a reportagem da Zimbo, em Benguela. O chefe dos bombeiros disse, olha, desmaiou muita gente, porque efetivamente estavam naquela instituição de ensino e os jovens não sabiam o que fazer, não tinham por onde ir. Eu também acho que é hora de nós, naturalmente, quem trabalha nessas matérias, dizer as escolas e as instituições têm que ter saídas de emergência. Quando acontece qualquer coisa, onde é que as pessoas vão? Porque, e nós podemos ter, também aqui podemos ter terremoto, mas aqui há um problema que é a atividade geológica, em alguns casos, também provoca isso. Não é? Eu não sei se nós não estamos a usar os solos mal, não sei, não tenho estudos sobre essa matéria, mas também era preciso, de facto, verificar isso. Agora, são fenómenos naturais. E nós temos, por exemplo, o Japão e outros países da Ásia, onde isto é permanente. Portanto, convinha
Hoje, por exemplo, nós começamos a trabalhar na prevenção e termos uma espécie de bungo, eu não sei como é que se chama isso, mas é uma espécie de apito que, acontecendo numa determinada localidade, liga-se aquele apito, os bombeiros ligam o apito, sinaliza de que há um sinal desta natureza. É sempre bom, mas aí são os bombeiros que vão fazer esse trabalho. Eu acredito que os ministros da segurança já estão a pensar em como fazer para prevenir, acredito. Vamos olhar para mais uma matéria. Angola subiu mais de 50 lugares nos principais índices internacionais de percepção da corrupção de 2017 a 2022. Os dados foram avaliados em sessão do Conselho de Ministros, onde foi aprovada a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão a este tipo de crime. O combate à corrupção foi o tópico principal da agenda de trabalho desta reunião do Conselho de Ministros. E numa primeira avaliação, o balanço que se faz é positivo, a julgar pelos resultados obtidos, sobretudo a partir de 2017. Nós, Angola, em 2017, tínhamos uma posição 167 nesse índice de percepção da corrupção. E de 2017 para cá temos estado a fazer progressos sustentados e consistentes. Nesse momento, os nossos progressos nos colocam numa posição de pelo menos 50 posições desde 2017, onde saímos da posição 167 para a posição 116 em 2022. A visão do Executivo agora é de que, completada essa fase mais emergencial, é momento de partirmos para uma fase mais sustentada, sistematizada e integrada da abordagem do fenómeno de corrupção. A próxima fase resume-se na implementação da Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. No documento aprovado em Conselho de Ministros, o Executivo reitera o seu engajamento na erradicação do fenómeno. A prevenção é o ponto de partida desta nova etapa. Doutora Albino Paquice, o Conselho de Ministros aprovou uma Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão à Corrupção. Tudo porque Angola subiu mais de 50 lugares nos principais índices internacionais de percepção da corrupção entre 2017 a 2022. Pois, Leda, facilitou também o discurso do presidente João Lourenço, porque ele tem como mote, pelo menos tinha como mote em 2017, o combate à corrupção. E é preciso não nos esquecermos que o que está a dizer aqui é: subimos 50 lugares no índice de, as palavras todas são importantes aqui, no índice de percepção. E sublinha a palavra percepção porque quer fazer-nos entender outra coisa? Sim, não, porque é o índice de percepção. É a maneira como se olha para a realidade, não é? Nós estamos diante do fenómeno. Podíamos dizer fenómeno é uma coisa que se manifesta. A maneira como se manifesta a corrupção é percebida. E então, ou seja, a percepção que existe da corrupção é que Angola está a dar passos. Entretanto, os factos podem não ser isto. Os factos podem dizer outra coisa. Mas é bom porque passa-se a imagem geral de que nós estamos todos de acordo e estamos engajados no combate à corrupção. E não estamos todos engajados no combate à corrupção? Pois, mas é isso que a gente tem que explicar. Ou seja, a corrupção é um fenómeno que está na sociedade. Sim. Quando se faz uma análise sobre a corrupção, diz-se aquele país tem corrupção. Se naquele país tem corrupção, significa que a maior parte das pessoas naquele país são corruptas. As pessoas. Eu, por exemplo. Dr. Bali, por exemplo. Ou seja, estamos a falar das pessoas. Por quê? Porque naquela realidade concreta há corrupção. E nós em Angola temos 2, 3, 4 níveis de corrupção. A corrupção normal, aquela que se faz nos hospitais, nas instituições, na escola, corrupção normal. Dar gasosa para ser dar gasosa para ser atendido, dar gasosa para passar um documento, sim. Essa é a corrupção normal. Nesta corrupção, nós todos estamos incluídos. Estamos incluídos todos nós. E devemos dizer que este fenômeno não pode passar, porque nós estamos incluídos. Depois temos a pequena corrupção, mas temos a grande corrupção.
A grande corrupção no nosso país está identificada. Está identificada por quê? Porque está ligada ao poder político. A grande corrupção está identificada e sempre esteve ligada ao poder político. É este tipo de corrupção que é prejudicial, é extremamente prejudicial. E então, naquilo que é a própria percepção, eu venho dizer, este estudo que foi feito e a subida que nós tivemos é positiva, mas tem que ter mais, digamos assim, qual é a expressão que eu devo usar aqui? Tem que ter exemplos, tem que se exemplificar. O titular do Poder Executivo, mais os seus auxiliares, mais os outros, aqueles que estão em cargos de poder, têm que exemplificar. Porque se eles próprios não exemplificam, depois cá embaixo não se segue o exemplo. Mas quando diz exemplificar, o que era? Mostrar pessoas que estejam envolvidas em corrupção e que estejam a ser devidamente responsabilizadas e punidas, ou no sentido de dar exemplo? No sentido de dar exemplo. Não pode haver dúvidas sobre os atos do Presidente da República. Não pode. Não pode haver dúvidas e suspeições sobre os atos dos ministros. Não pode. Não pode haver dúvidas sobre os governadores provinciais, administradores municipais. Não pode haver dúvidas sobre os atos destas pessoas. Para quê? Para que aquilo que é o exemplo que eles derem possa passar aqui para baixo, para todas as pessoas. A questão nós temos que criar confiança nas nossas instituições. E as nossas instituições são representadas por pessoas. E então, mas quando eu digo no princípio que quando se diz que aquele país é corrupto, as pessoas são corruptas. Se nós tirarmos um governante corrupto do nosso país e lhe levarmos para a Inglaterra, não vai se corromper porque lá o tecido social não permite. Então, eu acho que mais do que estes números são números importantes. Precisamos de um trabalho mais aprofundado ainda. Mais aprofundado, Leda. Um trabalho muito sério. Como dizia o presidente José Eduardo Santos, e disse muito bem, antes da sua morte, que Deus o tenha, disse assim, depois da guerra, o combate que nós temos que fazer é contra a corrupção. Por uma razão simples, porque ainda continuamos a ter hoje no nosso país pessoas que quando são nomeadas dão festa e a própria família diz, não, agora é nossa vez. Agora é nossa vez de quê? De roubar. É nossa vez de roubar. Quer dizer, então, eu acho que não. Temos que nos engajar todos nesta matéria, porque a corrupção é muito séria. E depois, há uma coisa importante, já vou te passar a palavra. O corrupto é alguém que pensa que pode acumular bens. E não lhe servem para nada. É que não lhe servem para nada. Ter 2 casas, 3 casas, 20 carros, para que se você é só uma pessoa? Quando estes bens que você acumula podiam servir para todo mundo. Então eu acho que nós temos que nos empenhar. Estou de acordo, é positivo isto, mas todos nós temos que nos empenhar. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também, em relação ao facto do país ter subido mais 50 lugares nos principais índices internacionais de percepção da corrupção e, sobretudo, o facto do Conselho de Ministros ter aprovado uma estratégia nacional de prevenção e repressão à corrupção. Leda, deixa-me fazer uma declaração de partido. Esta deve ser a melhor notícia que eu ouvi no país durante este ano. Estamos a 6 meses e é a melhor notícia que eu ouvi. Vou já dizer porque que é a melhor notícia que eu ouvi. Porque eu tenho estado, pelo menos quando posso, tenho estado a dizer que o país precisa entrar para uma fase de uma estratégia de combate à corrupção mais integrada. E temos aqui a resposta. Mas eu tenho muita dificuldade de seguir o Paquice quando diz percepção, como se a percepção não estivesse relacionada aos factos. Porque quando diz assim, é a percepção, mas os factos dizem outra coisa. Não, às vezes tem-se uma percepção errada. Não, a questão é muito... Existem casos destes. Sim, mas nós temos, por isso é que nós não estamos a falar de uma percepção qualquer. Nós estamos a falar... E é aqui onde está o problema. E é aqui onde está o problema. Nós estamos a falar de uma instituição internacional que faz uma análise de 180 países e nós estamos a olhar para essa instituição e dizer assim, bem, essa instituição fala de percepção, mas os factos dizem outra coisa. Não, é que essa percepção de que está a dizer está mesmo relacionada a factos. E vamos então aos números. Leda, desde 2017 a 2022, nós subimos 51 lugares. Este é o número. Ora, para subir 51 lugares, alguma coisa tem de ter acontecido no país.
E por isso é que essa percepção fica ligada a determinados factos. E os factos são simples. Houve uma legislação criada exatamente para combater a corrupção, houve um pronunciamento político do Presidente da República que vai combater a corrupção, aliás, num ato de muita coragem, porque era combater também os seus camaradas dentro do partido, e estou de acordo com o Paquis quando diz que há uma corrupção muito ligada a pessoas no poder. Mas não estou de acordo quando diz que existe uma corrupção normal. Corrupção normal não existe. Corrupção é um mal. Depois, estamos a nos esquecer, e talvez aqui o Paquis não consegue ir para esses factos. Em 2018, a Procuradoria-Geral da República produziu um documento que é a estratégia de combate à corrupção. E nessa altura o Presidente da República indicou a PGR para tratar das questões da corrupção. Em 2022 foi lançada uma consulta pública para a elaboração de uma estratégia de combate à corrupção. Podemos questionar a metodologia, podemos duvidar, podemos criticar, mas não podemos negar que esses factos aconteceram. E, portanto, nós estamos a falar de questões, de factos que levaram a essa percepção. Depois temos outra coisa que também contraria. Dos 9 escândalos mundiais sobre corrupção, o terceiro é dos Estados Unidos. Este país que é organizado, este país que aqui se diz que o tecido não permite. Por isso é que eu costumo dizer, e volto a repetir porque é estudo, a corrupção é um subproduto da economia capitalista. Aliás, é por causa disso que os africanos, infelizmente, quando os líderes retiram dinheiro do seu país, mandam para a Europa, depois não conseguimos receber. A minha pergunta é, será que os líderes europeus que sabem que os nossos líderes africanos levam lá o dinheiro, têm moral suficiente para dizer esse dinheiro é da corrupção, mas apesar de tudo como beneficia a nossa economia, não vamos devolver? Nós temos de perceber de que mundo nós estamos, que mundo nós nos encontramos. E por isso é que eu estou a dizer, essas economias europeias, aliás o Paquis disse muito bem quando falou de Portugal, quando disse que António Costa disse, ok, se esse dinheiro que tem que voltar para Angola, produto da corrupção, mexer com a economia portuguesa, nós não vamos permitir. De que estamos a falar? Estamos a dizer que, ok, o dinheiro é ilegal, mas como nos beneficia, nós não vamos devolver. É este mundo imoral, de falta de ética, que nós estamos a falar. E, portanto, quando o país faz esse caminho, eu penso que é muito importante. Só para duas coisas para lhe passar a palavra. Sim. A estratégia, que ainda não é uma lei, que vai depois desembocar em determinadas leis. Por isso é que eu acho que é importante. Prevenção. Leda, nós temos que falar das escolas. Aliás, há muitos estudos, monografias mesmo, teses de doutoramento e de mestrado sobre corrupção nas escolas. E alguém vai me dizer que a corrupção na escola é menos prejudicial? Quando nós temos um técnico que passa pela escola corrompendo professores, ganhando, comprando notas, depois esta é a pessoa que nos vai atender, estamos a dizer que essa corrupção é menos prejudicial que a corrupção do político? Não é menos prejudicial. Quando eu prejudico a Leda, que está em primeiro lugar, está aflita no hospital para tratar da sua saúde, e eu chego porque tenho mais 500 kwanzas, passo por ela e às vezes a minha questão não é tão urgente, estamos a dizer que isso não é prejudicial. Estou de acordo com o Paquis que nós temos de nos mobilizar, mas eu acho que é essa estratégia que nos vai mobilizar para cada setor, naquilo que tem que ser feito, temos que avançar. Leda, só uma nota. A nossa justiça não pode continuar a ser a justiça do século XIX, do século XX. Por quê? Os processos demoram muito, até ajuda. Se eu prejudico o povo angolano, lanço mão ao erário, depois isso se vai decidir daqui a 20 anos. Ora, daqui a 20 anos eu tenho mais ou menos 80. Mas e, portanto, também que a própria lei cria para que estas situações possam acontecer. Por isso acontecer. É que eu estou a dizer, essa estratégia tem de desembocar exatamente na produção de nova legislação, tem de mexer com o setor da justiça para determinadas questões serem tratadas em fórum diferente para ser célere. Aliás, as pessoas também precisam ter expectativas, as pessoas têm, e aí que eu estou de acordo com o Paquis, o exemplo é, tocou no erário, tem que baixar a cassete. E a cassete tem que baixar cedo.
Tem que baixar cedo para as pessoas perceberem que se voltar a tocar vai ter problemas. Doutor Baqui, se quer rebater alguma coisa que foi dita até aqui? Não, bem, a princípio nós estamos todos de acordo, sendo que é preciso nós percebermos que o combate à corrupção tem que ser uma luta de todos, não é? Isto é líquido, ou seja, nós temos que dizer isso. E por outro lado, estou de acordo com o Dr. Bali, mas eu não disse que a corrupção da escola não é uma corrupção importante, ou seja, toda corrupção é má, Pois. mas tem aqui vários níveis, né? Tem vários níveis, e a grande verdade é essa, Dr. Bali, de que temos de estar todos engajados, depois tudo o resto, Estamos de acordo. naturalmente, vamos fazendo, não é? Sim, sim. Vamos olhar para mais uma matéria e dizer que o Presidente da República, João Lourenço, autorizou com caráter emergencial a celebração do contrato de empreitada para a melhoria do corredor do caminho de ferro de Luanda no troço Bungo, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O decreto presidencial autoriza também a celebração do contrato de elaboração dos projetos, coordenação e gestão da referida empreitada e do contrato de fiscalização. A medida surge face ao constatado pelo chefe de Estado na sua visita à referida linha férrea e as alternativas rodoviárias a utilizar pelos passageiros na ligação Luanda-Novo Aeroporto e vice-versa, quando iniciarem os voos de passageiros no António Agostinho Neto no último trimestre do corrente ano. O Presidente da República exarou um despacho a observar que persistem os inúmeros constrangimentos de segurança da exploração ferroviária que levam a perdas humanas diárias, o furto e vandalização do material circulante da linha, o depósito de resíduos sólidos, a venda ambulante e a redução da velocidade normal dos comboios. O estadista entende, por isso, que há necessidade urgente de inverter o quadro dentro do programa para o melhoramento da qualidade das infraestruturas existentes e a prestação de serviço de atendimento aos passageiros. O diploma do Presidente da República refere à urgência de assegurar as condições de segurança, reabilitação e vedação da linha, implementação do sistema de comunicação e sinalização, limpeza da via permanente, remoção das interferências e edificação de pedonais, para a reposição da capacidade técnica e operacional de transporte do caminho de ferro de Luanda, no troço Bungo-Baia, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Doutor Bali Chionga, o Presidente João Lourenço não gostou do que viu neste trajeto que fez do Bungo, Baia, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Não, Leda, e não é de gostar, aliás, temos estado a dizer aqui também, repetidas vezes, dia sim, dia também, que o Presidente, em alguns casos, está muito mal acompanhado. Temos de dizer isso, e o Presidente tem de perceber que essas pessoas que o acompanham mal, mas neste não caso, acompanham estar na mal estratégia, acompanhado, o que é que significa? é porque não acompanham aquilo que é a projeção para as mudanças no país. Ou seja, há ações que claros. deveriam ser praticadas pelos auxiliares sem precisar que diretamente o Presidente, por exemplo, as visse e se pronunciasse sobre essa matéria. Por isso é que é auxiliar, até ao mais baixo nível. Estou a falar da administração. Existem comissões de moradores. Leda, nós temos de deixar de fazer com que as coisas mudam quando o Presidente passa. Fica-nos até muito mal. Leda, eu ando de comboio, eu já andei de comboio. É um período que eu trabalhei na cidade, no centro da cidade, e andei de comboio. Pegava o meu carro, chegava na estação de Viana, que é um edifício que está muito bem construído, é uma obra muito interessante agora. Mas, Leda, se o Presidente tem que ir lá sempre para as coisas mudarem, como é que o Presidente vai aguentar? Não é possível. Aliás, temos também de ser claros. Leda, quem é que toma controle da limpeza naquela área? Nós estamos a falar município do Sambizanga, depois tem município do Kazenga, depois tem Viana. Quem é que toma conta daquilo? Nós temos que saber quem é. Mas Nós é fácil limpar-se um local onde existe venda ambulante, em que as pessoas colocam a mercadoria sobre a linha férrea, doutora Leda, o que eu costumo dizer é assim, o Estado é mesmo Estado. E em sociologia diz que é só o Estado que tem a legitimidade do uso da força. E as pessoas, quando pertencem a um Estado, primeiro, há o aspecto pedagógico.
Depois, tem de haver o braço de ferro, tem de haver a mão pesada para a proteção do bem comum. Eu não posso aceitar, por exemplo, aliás, maior parte dos prejuízos que o caminho de ferro tem, que devia ser uma entidade, uma instituição que produz, que dá dinheiro ao país, sabe decorre de quê? Do facto, exatamente, do facto de os comboios não poderem andar à velocidade comercial. O que me interessa apanhar o comboio, meter a minha mercadoria no comboio se para chegar a Malange levo 12, 14 horas? Agora, o comboio é, primeiro, o segundo meio de transporte no mundo mais seguro, depois do avião. É, segundo lugar, o primeiro no mundo mais barato. Por que nós não investimos no comboio? Eu ando de comboio desde os 5 anos, 5, 6 anos, e lembro-me andar com a minha mãe da Huila a Matala, fazendo. E é bom andar de comboio, é agradável andar de comboio. Queremos turistas andarem de comboio, a passarem por aquele lixo. E depois vamos dizer assim, não, mas as pessoas estão a vender, está bem. Primeiro sensibiliza a mamã, que não é um problema da polícia. Eu não estou de acordo que a polícia comece a fazer pedagogia. Não. Primeiro, os agentes comunitários onde é que estão? Nós vivemos nos bairros. Nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos as nossas mamás que vão vender. Nós temos que sensibilizar as mamás e dizer, este é um lugar muito importante, até para todos nós. E, portanto, em vez de vendermos aqui, sabe o que é que acontece? O que acontece é que as mamães não têm espaço para vender no bairro. Por quê? Porque venderam todos os espaços, está a ver? Administradores ficam a vender terrenos, não organizam. Aí está o problema. E depois vê a mamã vender na linha férrea, já não se preocupa. Sabe por quê? Porque já conseguiu o que ele queria. Então, tem de haver mudança, tem de haver mudança, Leda. E nós temos de parar de nos queixar, de dizer, não, mas as pessoas estão a vender, as pessoas estão a fazer aquilo. Não, o Estado tem obrigação para organizar. E, Leda, o que vai acontecer de facto é que depois do presidente ter ido lá, aquilo vai mudar. O que significa que, afinal, é possível mudar. Mais do que mudar, é preciso mantermos também. Exatamente. Doutor Albino Paquis, que mudanças precisam ser feitas para termos, além da visão melhor sobre os nossos carris, sobre os nossos comboios e sobre o nosso caminho de ferro, podermos também olhar para a questão da segurança e da rentabilidade que os caminhos de ferro de Luanda, sobretudo, precisam dar ao país, mas isso é um pouco para o país todo. É verdade. Leda, pois, mas eu fiquei feliz por ver o presidente andar de comboio, e ver aquele lixo, constatar aquele lixo. Camada Presidente, é mesmo assim que está. E eu até propunha também ao Presidente da República que vá visitar Malange, mas vá de carro, Presidente, vá de carro. Vá de carro visitar Malange para ver como é que estão os buracos aí na estrada. Ou então Benguela, também visite só. Eu aqui estou de acordo com o Dr. Bali, quando diz muitos auxiliares do presidente não o ajudam. Porque a realidade é essa, que o presidente viu, e eu acredito que aquela visita o presidente fez-la de surpresa. Porque se o presidente não fizesse aquela visita de surpresa, aquele lixo não estava aí, trabalhou durante toda a noite para tirar o lixo. Mas o que se passa é isto. Nós temos proposto muitas coisas que de vez em quando vale a pena ouvir. Eu não quero crer que uma passagem, um túnel, para as pessoas poderem passar em várias localidades, desde o Sambizang e outras, um túnel, não acredito que custe $1 milhão. Como custam as pedonais. As pedonais são muito caras. Até chegar aqui para a sua montagem devem custar $2 milhões e qualquer coisa de dólares. Nós podíamos fazer túneis. E qualquer pessoa que visita aqui ao lado a Namíbia, ou então vai aqui ao lado também Portugal, sabe que lá existem túneis. Por que razão é que nós não pomos túneis para as pessoas poderem passar de um lado e do outro do caminho de ferro? Só este ano, estamos em maio, junho, já morreram 16 pessoas no caminho de ferro. Dados do Novo Jornal. 16 pessoas já morreram. Foram colhidas pelo comboio. Não é que as pessoas não possam ser colhidas, mas quer dizer, se tiverem túneis para atravessar, túneis mesmo por baixo, as pessoas podem preservar as suas vidas. Mas nessas orientações, depois da visita do presidente João Lourenço, tem também a questão da vedação da linha férrea, a questão da limpeza da via, a retirada do lixo, a segurança e a retirada da venda ambulante
no perímetro dos Leda, caminhos de ferro? é muito simples. Nós tínhamos o problema completamente resolvido se, dentro das localidades, nas localidades onde passa o caminho de ferro, nós construíssemos muros. Nós podíamos construir muros de 3 metros e depois pôr as passagens inferiores, os túneis. É muito simples. Como acontece, por exemplo, e peço desculpa estar sempre a comparar, mas os dados estão aí. E sim, são os dados que eu conheço. A linha de Sintra em Lisboa não tem as passagens superiores, tem túneis. E nas localidades, que as pessoas também atravessavam, o governo que foi pôr metros, portanto, paredes com 3 metros. As pessoas não passam. E depois preserva a vida das pessoas. Mas, por outro lado, eu quero dizer aqui também o que diz o Dr. Bali. Os auxiliares do presidente, neste nosso país, não podem eles próprios ser auxiliares, depois eles também mandarem, como se eles, cada um deles no seu ministério, fosse presidente. Não, nós não temos essas condições. Os nossos ministros têm que arregaçar as mangas e pôr botas, porque têm que ver a realidade. E muitos deles não o fazem. Por isso, de repente, fica surpreendido o presidente. Coitadinho, o presidente ficou muito chateado naquele dia. Eu não estive com o presidente, mas eu penso que o presidente ficou chateado. Mas então, é mesmo isto? Como é que nós queremos trazer turistas americanos mesmo aqui? É verdade. Está mesmo a vir o americano mesmo, está a vir, que agora não, vou passar. É mesmo aquilo? O lixo, as pessoas. Oh, é mesmo assim. Nós não podemos fazer isso. Nem sequer devemos nos atrever a vir. É melhor não virem ainda aqui, não vamos ainda abrir o aeroporto. Porque aquilo pode ser grave. É grave, as pessoas não vêm aqui para ver a miséria, quer dizer, aquele lixo todo, as mamás a venderem, e certamente o comboio terá parado, porque algumas pessoas estão mesmo no caminho de ferro. É mesmo isso. Agora, a questão da segurança que várias vezes são vandalizados. Os auxiliares do presidente podem fazer, Leda, podem fazer. Aliás, eles são pagos por isto. Os ministros do original, ministra, significa servo, servidor, aquele que serve. Não me perguntas isso, Leda, não me perguntas. Mas, por exemplo, é mesmo possível que nós, que vivemos na centralidade do Quilamba, Dr. Bali Chionga, estamos com um buraco aberto no S há 8 meses. Esgotos terríveis do prédio, está tudo, a centralidade está completamente a cheirar mal. As pessoas já têm que andar de máscara, como se nós estivéssemos na Covid-19. É só um exemplo do que a Leda não me pergunta, mas é para dizer, mas os auxiliares do presidente podem fazer diferente. É mesmo assim. Nós queremos turistas aqui mesmo na centralidade para andarem mesmo com máscara, porque a cidade cheira mal, toda a cidade cheira mal. Então, aonde os auxiliares do presidente? Não se consegue, peço desculpas, não me perguntam isto, não se consegue tapar um buraco 8 meses. 8 meses. A sarjeta aberta no meio da cidade. Isso é possível. Estamos a falar dos auxiliares do presidente, quer dizer, tem que ajudar o presidente a governar. O presidente não pode, ele próprio, ter auxiliares, depois ele pode ter que fazer o trabalho. Então não vale a pena ter auxiliares, não é? Eu penso que é isso. Se me permite 2 minutos. Desculpas, um minuto. Permite 1 minuto para irmos para mais um tema. Exatamente. Não, sim. Depois é preciso também dizer, claro, sim, o presidente também autoriza, porque tem de haver investimento, ou seja, as nossas condições anteriores também não possibilitam que tenhamos turistas aqui, portanto tem de haver investimento e as estações que estão a ser feitas são, do ponto de vista do investimento até da modernidade, muito, muito boas. Agora, pensando já na questão da funcionalidade por causa do acesso ao novo aeroporto. Exatamente, então temos aqui determinados serviços encadeados, emparelhados, para dar um bom resultado no aeroporto. Depois, é bom, e essa é a ideia do caminho do ferro de Luanda, é fazer com que haja, do ponto de vista da gestão, parcerias público-privadas para gerir aquele... Porque é também preciso não desviar o caminho do ferro para aquilo que é o seu objetivo principal. Não podemos ter o caminho de ferro agora a começar a fazer negócios nas estações. Entreguem aquilo para quem entende de negócio e mantenham-se no vosso foco. E penso que este é um elemento importante a trazer-lhe. Vamos para mais uma matéria que diz que os diplomas sobre a institucionalização das autarquias de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e do Executivo não foram discutidos na especialidade na última quarta-feira, como previsto. O MPLA e a UNITA decidiram fundir primeiro os 2 documentos e só depois levar a discussão na especialidade um único diploma. A proposta de lei da institucionalização efetiva das autarquias locais de iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA e o diploma sobre a institucionalização das autarquias locais de iniciativa do Executivo vão ser discutidos na especialidade depois da fusão dos 2 documentos.
A decisão é das direções dos grupos parlamentares da UNITA e do MPLA, segundo o deputado Vigílio Tiova. Como sabe, o interesse da realização da criação das autarquias locais é dos angolanos. E por isso os grupos parlamentares que representam o povo nesta Assembleia Nacional têm de encontrar uma forma de os dois projetos poderem convergir e termos um único que venha a debate na plenária das reuniões conjuntas da Assembleia Nacional. O país aguarda que se chegue a plataforma de entendimento para que as autarquias locais sejam efetivamente institucionalizadas. Tanto o grupo parlamentar da UNITA quanto o grupo parlamentar do MPLA pretendem acelerar a aprovação do pacote legislativo autárquico. Eu considero uma medida de saudar e penso que depois do que aconteceu na generalidade, em que os dois projetos foram aprovados, o passo a seguir, ato contínuo, tinha que ser este. Estamos todos de parabéns por isso. O pacote legislativo autárquico conta já com 10 dos 13 instrumentos jurídicos que vão regular o exercício do poder autárquico no país, no quadro do projeto de implementação das autarquias em curso. Doutor Balixionga, faz todo sentido que assim seja. Mais do que se discutir um projeto do Executivo ou do Grupo Parlamentar da UNITA, vão ser discutidos projetos que vão servir os angolanos. Portanto, não se olha para a questão político-partidária da origem destes diplomas, por assim dizer. Leda, infelizmente não temos muito tempo, mas deixa-me dizer duas coisas. Eu estou, sim, satisfeito que os representantes do povo, os deputados da UNITA e do MPLA, tenham chegado, e penso que os outros deputados também, porque infelizmente não se fala, mas temos outros 3 partidos lá, tenham chegado à conclusão de tentar fundir os dois projetos. Mas, Leda, do ponto de vista político, eu sou mesmo amante do debate. E democracia é para debater, é para discutir. E, portanto, não façam essa Mas não fusão. está anulado o debate. Por isso é que eu estou a dizer... Ou fica com a ideia de que o facto de se fazer esta conformidade que se quer vai anular o debate? Aliás, Leda, é o que se está... Aliás, é essa a percepção que está a se tirar. Não, chegaram a acordo, então até vamos já rapidamente implementar. Não, aliás, como ao contrário do que o Paquet se diz, implementem também autarquias por baixo das árvores e tal. Não, não é assim. Para mim, façam essa fusão, sim, mas debatam o assunto das autarquias, discutam aquilo que é fundamental, território, economia. A economia é fundamental nas autarquias e, portanto, não é uma questão política. É também, mas não é só. E, portanto, estou de acordo, gostei dessa iniciativa, mas eu continuo à espera, como angolano, de ouvir os debates para tentar perceber quem é que puxa de que lado, quem é que nos traz que matérias, o que é que estão a discutir. E eu penso que isso acaba sendo muito mais importante do que a pressa que se pode ter para implementar autarquias. A questão da economia, a questão do território, a questão dos recursos humanos, onde é que serão os técnicos e tudo mais. Então, vamos aqui falar também de uma reorganização até do próprio território, do ponto de vista de condições, de recursos humanos. E, claro, a questão econômica também é fundamental. Doutora Albino Paquice, que notas nos pode dar sobre esta junção, sobre a forma como será fundido estes dois documentos antes de serem levados à discussão na especialidade? Pois, Leda, eu penso que devo dar os parabéns primeiro aos 2 presidentes dos grupos parlamentares, o Dr. Vigílio Tiova e depois o Liberty Chiaca, da UNITA, um da UNITA, outro do MPLA, mas também dizer que eu li os projetos, a proposta do governo e o projeto da UNITA, são diferentes, eles são diferentes. Mas a questão da fusão aqui me leva também a estar de acordo com o Dr. Bali. Temos que discutir as autarquias, mas o importante é encontrar-se um consenso. O consenso com a significação que essa palavra tem. Quem ganha não ganha tudo e quem perde não perde tudo. O que nós pedimos é aos deputados muita ponderação, senhores deputados, na discussão, de facto, depois do documento, para que não fiquemos mais 2 anos a discutir isto. Eu tenho pressa, eu sou daqueles que tenho pressa, sou dos angolanos que têm pressa para a implementação das autarquias, por uma razão simples. Mesmo que as autarquias não tenham dinheiro,
E as autarquias não são a panaceia porque não resolve tudo. Mas a grande verdade é que quem vai se propor a ser autarca vai ser eleito. E isto é que é importante nas autarquias. Tudo o resto depois o governo saberá resolver, mas eu sou daqueles que tenho uma urgência muito grande na aplicação das autarquias e penso que muitos angolanos me seguem nessa matéria. Vou aproveitar que está no uso da palavra para o seu minuto. O meu minuto, Leda, dividido em dois, vai primeiro para o general Higino Carneiro, que se propôs a liderança do partido MPLA quando for do Congresso de 2026. Eu entendo que os estatutos do MPLA dizem lá várias coisas, mas democracia, participação para vários candidatos, então entendo que o general Higino Carneiro não seja ostracizado porque ele disse que quer ser presidente do MPLA. É uma boa proposta, depois os militantes saberão, portanto, como escolher. 2 livros. O primeiro é Jaime Vuenza, Direito Penal Militar Angolano. Esse livro é muito interessante, né, naturalmente. Depois, outro livrinho que também trazemos aqui é Eichmann em Jerusalém, de Hannah Arendt. Este é um livro muito interessante sobre a banalidade do mal. Vale a pena ler este livro e o primeiro. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Albino Paquis. Dr. Bali Chionga, o seu minuto. Leda, o meu minuto dividido em 30 segundos para parabenizar o Move Angola, incentivar e encorajar, porque eles organizaram uma marcha contra a vandalização dos bens públicos. Isso é muito importante, Leda. Nós já temos um problema que não é só vandalização, é muito mais do que isso. E a questão do caminho de ferro que discutimos aqui grandemente, parte desse problema é mesmo um problema da vandalização. Depois, os outros, e portanto o Move Angola está de parabéns fazer essa marcha e deve mobilizar as pessoas para essa finalidade. Os outros 30 segundos, Tribunal Constitucional. Felizmente, o Tribunal Constitucional saiu das 4 paredes, desceu e criou um jango constitucional que é explicar a Constituição para as crianças. É de pequeno que se torce o pepino. E por aí, penso que estas 2 instituições estão de parabéns e, portanto, merecem o meu minuto aqui na Zimba. Obrigada.